O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode tirar o diácono. Pode tirar o chegada. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, nós temos uma certa tradição litúrgica com a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor que celebramos no dia de hoje, que é como se ela fosse uma continuidade da missa da Quinta-feira Santa do Lava-Pés. Por qual motivo? Na Quinta-feira Santa, com a missa do Lava-Pés, a missa da Ceia do Senhor, a missa é carregada de sentido e símbolos, porque nessa mesma celebração nós celebramos a instituição da Eucaristia, o mandamento do amor pelo rito do lava-pés e a instituição também do ministério ordenado dos bispos, de nós padres e diáconos. Fora que é o primeiro dia também do tríduo pascal, abrindo então o tempo pascal, encerrando o tempo da quaresma. Então, como ela é carregada de sentido, uma coisa ou outra, nós não conseguimos nos debruçar ou refletir da maneira mais adequada.
Então, quando surge a inspiração da solenidade de Corpus Christi, também a Igreja coloca como uma tentativa, então, de colocar realmente o foco na Eucaristia, na instituição da Eucaristia, nesse desdobramento da celebração da Quinta-feira Santa que nós celebramos há pouco tempo atrás. Então, cá nós estamos celebrando o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E particularmente uma das coisas mais bonitas quando nós olhamos para a celebração de Corpus Christi é poder celebrar e poder ver como Deus pensa nos detalhes. Nós acreditamos na encarnação de Jesus, que Jesus se fez homem, que Jesus caminhou em nosso meio, que Jesus pregou, que Jesus ensinou, que Jesus escolheu discípulos, que Jesus escolheu apóstolos, que Jesus iniciou a igreja, que Jesus instituiu a Eucaristia, que Ele passou pela sua paixão, morte, ressurreição e também com o envio do Espírito em Pentecostes para o início da vida missionária da igreja. Mas não só bastasse esse carinho de Deus, e a partir de Jesus também podemos ser chamados de filhos e filhas de Deus, Ele também nos deixou a sua presença real na Eucaristia para poder mostrar para cada um de nós que nós não estamos sozinhos, que Ele caminha junto de nós e que a Eucaristia que nós recebemos é para poder ajudar a alimentar a nossa alma, para poder ajudar a alimentar o nosso discipulado e para poder nos tornar pessoas melhores, pessoas cada vez mais parecidas com Deus, com Jesus sendo a sua imagem e semelhança. Se isso por algum motivo não acontece, então tem algo de errado. Aí nós devemos nos questionar por que a Eucaristia que nós recebemos, que nós comungamos, não tem dado esse fruto ou esses frutos na nossa vida. E quando eu falo que a Eucaristia é para poder alimentar a nossa alma, não é para desejos particulares, não é para questão supersticiosa como alguns têm, ou para que Deus atenda a nossa prece. Não. O intuito de Jesus ter se dado na Eucaristia, no seu Santíssimo Corpo e Sangue, é para poder ajudar o nosso discipulado e fazer a sua vontade. Qualquer coisa que fuja dessa realidade são situações supérfluas e nós podemos colocar situações, coisas que não vão acrescentar nada a nós à frente de nos configurar cada vez mais a imagem e semelhança de Deus pela Eucaristia. Então, se a Eucaristia que nós comungamos é para o nosso discipulado nos tornar imagem e semelhança de Deus, a partir daí, aquilo que nós precisamos, Deus pode sim nos conceder. Mas entendam, é aquilo que nós precisamos, não é aquilo que muitas vezes nós queremos, exigimos ou exigimos caprichos da parte de Deus. E ainda tem gente que vem reclamar e murmurar que Deus se esqueceu dela, que Deus não ouve a prece dela, que Deus está em silêncio, mas é claro, o intuito é diferente, a pessoa não quer abrir mão disso. A motivação não é para o discipulado, então Deus realmente vai se calar, Deus vai ficar em silêncio até a pessoa entender, abrir o coração e querer se colocar no caminho correto. E aí as leituras de hoje, desta celebração, nos ajudam um pouco nessa reflexão do que significa receber o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor
e a confiança que nós devemos ter em Deus por isso, e mais ainda, um coração agradecido. Porque tem hora o que mais falta para nós cristãos é esse coração agradecido a Deus por tudo. Exigimos, cobramos de Deus, mas muitas vezes o muito obrigado, pelo Senhor estar comigo, obrigado pelo Espírito, obrigado pelo seu Santíssimo Corpo e Sangue, falta dos nossos lábios, falta no nosso coração e falta na nossa atitude como cristãos. E uma coisa que eu sou muito sincero, uma falta de um dos sentimentos que empobrece a vida da pessoa, seja ela quem for, é a falta do sentido, é a falta do sentimento de agradecimento, de ser agradecida, de ter gratidão a Deus. Me desculpe a sinceridade nesse momento, mas quando nós não temos esse coração agradecido, não somos gratos, isso empobrece o ser humano, isso empobrece o discipulado e isso empobrece o cristão. Então, que nós realmente olhemos para o nosso coração e vejamos qual caminho nós estamos trilhando junto de Deus e qual sentimento acaba falando mais alto dentro de nós. O de gratidão, porque Deus não teria obrigação nenhuma de fazer tudo isso, ou queremos ser birrentos e insistindo com o coração duro, ingrato, reclamão e que não reconhece que o erro está nele, nas suas atitudes, e não Deus, que porventura possa estar em silêncio. Aí nós temos então a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Deuteronômio. E essa leitura do livro do Deuteronômio, nós podemos olhar a partir de duas perspectivas. A primeira, quando Moisés aqui fala, só lembrando, gente, o livro do Deuteronômio, o povo de Israel chega diante da terra. E aí, antes daquele povo entrar na terra prometida, Moisés faz um discurso, conversando e falando com Deus e com o seu povo. E esse discurso é o livro do Deuteronômio. E aí, então, Moisés, em primeiro lugar, vem falar que aquele povo, depois de 40 anos, sofreu, teve as suas dificuldades, adorou bezerro de ouro, murmurou contra Deus, tudo isso. Mas só que foram persistentes e chegaram até a terra. E aqui, em primeiro lugar, é a confiança na palavra de Deus, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus disse que iria fazer. E essa confiança na palavra de Deus, em primeiro lugar, é o que nós devemos fazer também. E isso também diz respeito ao Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor. Por isso que nas nossas celebrações, primeiro, nós comungamos da mesa da palavra, da promessa, daquilo que Deus disse, daquilo que Deus pediu para que a gente fizesse, daquilo que Ele iria fazer por cada um de nós, as responsabilidades dEle e as nossas responsabilidades. E aí vem esse questionamento, se nós também confiamos na palavra de Deus, se nós confiamos naquilo que Deus prometeu que iria fazer por cada um de nós, e Deus faz. Podem ter certeza disso. Nós que não muitas vezes nos damos conta, ou o nosso egoísmo de olhar apenas para si, nas nossas necessidades, naquilo que eu quero, aí impede com que a pessoa confie de fato na palavra de Deus,
que a pessoa realmente se permita conduzir pela palavra de Deus. E uma das coisas, gente, que para o nosso discipulado, a palavra de Deus, ela não é simplesmente subjetiva. A palavra de Deus é muito clara. Deus diz: faça isso e faça isso. Deixe de fazer isso, deixe de fazer isso e deixe de fazer isso. E eu sinto o exemplo mais clássico e que é um dos mais difíceis até mesmo para muitos de nós realizarmos ou termos essa atitude. Quantas vezes, por exemplo, na confissão, chega a pessoa e fala assim: padre, aconteceu tal situação e eu estou com mágoa, ressentimento, eu estou odiando alguém. Deus entende, né? Então eu falo isso porque eu tenho dificuldade e não quero perdoar. Então me desculpe, aquela confissão não está valendo de nada, porque a pessoa reconhece que está com ressentimento e com ódio, mas não quer perdoar. E aí eu falo isso, daí a pessoa, mas Deus entende, eu sei que Deus entende, mas o que Deus diz na palavra de Deus quando Pedro questiona sobre o perdão? Que tem que perdoar apenas 7 vezes? Não. Perdoar 70 vezes 7. E perdoar só quem a gente ama? Perdoar só aqueles que nós temos afinidade? Não. Perdoar a todos e perdoar até mesmo os inimigos. É mandato, faz parte do nosso discipulado. Com as nossas forças, eu sei que é difícil, mas precisamos pedir para Deus a sua graça para poder nos ajudar a libertar esse sentimento e conceder de pedir ou de dar perdão. Então não tem desculpa de eu não quero, eu não vou fazer. Se não quer e não quer fazer, está em situação de pecado, está em situação de pecado mortal. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. E isso nós aplicamos também aos demais mandamentos, desde o amar a Deus sobre todas as coisas, até não desejar o homem e a mulher do próximo. A mesma coisa, a vivência das bem-aventuranças e o nosso esforço e a nossa renúncia ao pecado, seja ele qual for, a partir então também dos 7 pecados capitais que se desdobram os demais pecados. Então nós que precisamos ver a nossa disposição em abrir o nosso coração e nos permitir e nos conformar cada vez mais com a palavra de Deus. Mas só que Moisés, no segundo ponto da leitura, também vem dizer que Deus não os abandonou, mesmo com as dificuldades, e enviou o maná, para que aquele povo não passasse fome, para que aquele povo não passasse necessidade. O maná surgia todo dia pela manhã, ali nas folhas de orvalho, e aí o povo tinha que retirar aquele maná, se alimentar, não podia guardar sobras ou restos, porque no dia seguinte ele viria de novo. E quem desconfiou e achou que Deus não iria fazer e guardaram ali o maná, quando foram comer em um outro horário no dia seguinte, já não existia mais nada, estava estragado. E aí não confiaram na palavra de Deus, mas no dia seguinte o maná estava novamente, para poder então alimentá-los e que ele não passasse necessidade. A imagem do maná para nós é a imagem da Santíssima Eucaristia. Deus que se dá em alimento e que nós precisamos confiar realmente nele. E assim, povo de Deus, nós participamos da Santíssima Eucaristia todos os domingos, em dias santos de guarda, como é o dia de hoje. Nós falamos que é o corpo e sangue de Cristo,
mas tem hora que infelizmente nós colocamos outras coisas e situações à frente da Eucaristia nas nossas celebrações, em alguns momentos, e como liturgista isso particularmente me incomoda. Eu sempre digo isso nessa celebração. Se eu perguntasse aqui para vocês, se alguém precisa de um milagre, ou ver um milagre, ou quer ver um milagre, 100% da igreja poderia levantar a mão. Tá, temos alguns milagres que nós vamos pedindo para Deus, enfim, mas só que a cada celebração eucarística, bem diante dos nossos olhos, acontece um milagre e nós não damos o devido valor, ou simplesmente não damos o devido valor porque nos acostumamos em vê-lo. Daqui a alguns instantes, diante do altar do Senhor, nós vamos ver pão que se transfigura, que se transforma em carne, vinho que se transforma em sangue. É o corpo e sangue de Cristo. É um milagre que nós contemplamos bem diante dos nossos olhos. E aí ainda vamos reclamar para Deus que queremos ver um milagre, que não estamos contemplando um milagre, ou que Deus não nos deu um milagre. E eu falo que é o corpo e sangue de Cristo porque eu posso duvidar ali que é a Eucaristia, mas através do ministério, independente se eu acredite ou não, ou o padre acredite ou não, vai se transfigurar em corpo e sangue de Cristo. A Assembleia pode ter pessoas que possam duvidar, pouco importa, é o corpo e sangue de Cristo, se transfigura em corpo e sangue de Cristo. E aí aí, por exemplo, em determinadas celebrações, começam a se colocar simplesmente elementos, símbolos, orações, com as mais variadas justificativas, e aí a pessoa, em vez de vir participar porque vai comungar do corpo e sangue de Cristo, os outros elementos chamam mais atenção do que a Eucaristia. Tem elementos que, claro, que nos ajudam na nossa vida de oração e na própria tradição litúrgica. Por exemplo, na Semana Santa, a procissão do encontro que nós fazemos com o Senhor dos Passos e a Senhora das Dores. Não está prescrito em nenhum ritual. É tradição religiosa popular. Mas que na Semana Santa, na Quarta-feira Santa, tem seu sentido e tem ali o seu valor, e é válido fazer. Na Quinta-feira Santa, o padre se paramentando diante da Assembleia, que isso pode acontecer também, é um elemento que ajuda na nossa vida de oração e ajuda também na celebração. No ofertório da missa, colocando algum elemento ou outro, porque aquela determinada celebração tem um intuito, tudo bem, entra pão e vinho, algum outro elemento, e tá bem. Mas quando extrapola isso, aí me incomoda. Ver que no momento da Eucaristia é celebrado, na hora que se diz, isso é meu corpo, isso é meu sangue, se celebra de qualquer jeito, se faz de qualquer jeito, se faz a toque de caixa, como se estivesse até mesmo narrando um jogo de futebol. E não me digam que isso não acontece, porque eu já vi acontecer várias e várias vezes. E aí a Eucaristia, que deveria ser aquilo que alimenta a nossa alma, que nos transfigura cada vez mais a imagem e semelhança de Deus, não dá o seu devido valor, ou não dá os seus frutos, porque nós também a deixamos de lado. Preferimos ver outros tipos de elementos na missa, orações e outras coisas, e aquilo que deveria ser essencial, a palavra e a Eucaristia,
fica posto de lado, ou não se dá o devido valor. Então a gente que precisa entender. Aí, por exemplo, quando vem, padre, mas é bonito ter missas com oração de cura e libertação, tudo bem, cada um, cada qual com cada qual. Mas vi me falar que a oração de cura e libertação na missa tem mais valor que a Eucaristia que nós comungamos, aí eu não aceito. Aí eu não aceito, eu não admito, porque está errado. Se a Eucaristia não for aquilo que pode curar a nossa alma, nos libertar até mesmo das magelas do pecado que possam estar nos afligindo, ou nos dar força para a nossa conversão e para o nosso pecado, então me desculpe, se a Eucaristia não tem esse poder, se a Eucaristia não tem esse valor, então não tem nem por que a gente estar aqui, muito menos celebrando a Eucaristia todo domingo, ou tendo esse preceito todo domingo como cristãos. Como eu falei, coração agradecido porque contemplamos um milagre bem diante dos nossos olhos. E aí o Evangelho da celebração conclui toda essa nossa celebração, quando Jesus afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aqui, gente, eu preciso deixar uma coisa bem clara, é que as pessoas acabam equiparando isso, e não é a mesma coisa. Eu sei que é polêmico, mas na celebração de hoje não tem como tocar nisso. Na oração eucarística, todas elas, logo após o momento da consagração, enfim, nós pedimos a invocação do Espírito, para que o Espírito venha em auxílio, especialmente daqueles que fazem parte do corpo e sangue de Cristo. E quem comunga do corpo e sangue, e quem faz parte do corpo e sangue de Cristo é quem comunga. Quem comunga sacramentalmente, vem na missa e comunga o corpo e sangue de Cristo, porque é esse o intuito de estarmos aqui. O Concílio de Trento, lá em 1500, lá atrás, ele fala sobre a questão da comunhão espiritual, para aqueles que, por seus motivos, não podem comungar o corpo e sangue de Cristo, seja por uma situação irregular que vivem, ou sejam até mesmo pelo pecado mortal e que precisam de fato confessar. Pois bem, com o Concílio Vaticano II, essa ideia da comunhão espiritual também não deixou de existir. É um elemento válido para as pessoas que vivem em situação irregular, e aí é elas que se acertam com Deus, não é julgamento da nossa parte, ou aqueles que sabem que precisam confessar porque estão em situação de pecado mortal. Aí sim, existe essa possibilidade da comunhão espiritual, mas não é a mesma coisa quando se comunga sacramentalmente. Aí vem aquele que, padre, mas isso o senhor está tendo preconceito. Não, não é preconceito, não é nada disso. Mas só que a gente precisa entender que as nossas atitudes, sejam elas boas ou ruins, têm consequências na nossa vida e que vão esbarrar na nossa relação com Deus. E isso a gente precisa também entender, a seriedade que é de se aproximar do altar do Senhor e comungar do corpo e sangue de Cristo. Não é só vir na fila e dizer amém. Como eu disse, é configuração a Cristo. E gente, nós adoramos o Senhor da vida, nos aproximamos diante do altar do Senhor da vida. Então, o mínimo que se pede para nós cristãos é coerência de vida com esse Senhor da vida. E, por exemplo, como eu sempre digo, somos nós que mudamos, somos nós que nos convertemos, não Deus. Quando Jesus fala da dignidade da pessoa humana,
Não adianta se aproximar do altar da vida se você milita e você levanta a bandeira dizendo que o aborto é normal, ou que se tem direito de assassinar crianças no ventre de sua mãe, porque é isso que o aborto faz. É incoerência. Se aproxima do Deus que deu vida para nós, alimenta a nossa alma, nos quer próximo dele e levanta esse tipo de bandeira. Ah, padre, mas eu não concordo, tá? Mas é você que muda. Mesmo não concordando, é confiar na palavra de Deus. Se Jesus fala da dignidade da pessoa humana, então vou confiar que é isso que eu tenho que lutar, é isso que eu tenho que defender, mesmo que eu possa ter ali minhas dúvidas, mas somos nós que mudamos. Isso é o único exemplo. E aí coloquemos tantos outros, de nos aproximar do Deus de compaixão e não ter compaixão das pessoas, de se aproximar do Deus que nos perdoa e não querer perdoar as pessoas, de se aproximar do Deus que quer o nosso bem e que nós não queremos o bem dos outros. Uma coisa não bate com a outra. Uma coisa é incoerente com a outra. Então é para que a gente entenda a responsabilidade que é comungar o corpo e sangue de Cristo, participar da Santíssima Eucaristia, e encerro dizendo, como diria o cardeal Vantuan, de se tornar Eucaristia no mundo. Vocês já pararam para pensar que vocês podem ser a Eucaristia? A sua vida, o seu exemplo, o seu testemunho, ser a Eucaristia que alguém precisa para poder comungar pela primeira vez, fazer a experiência pela primeira vez com o corpo e sangue de Cristo, com o Senhor, e aí fazer o processo de retorno e vir realmente voltar para o coração para Deus, voltar para a igreja, voltar para participar dos sacramentos. Então, que toda vez que a gente comungue, a gente sai da responsabilidade que nós estamos assumindo diante de Deus, da nossa relação com Deus, da nossa relação com os irmãos, na nossa relação com a igreja. Então, que realmente Deus nos ajude a ser fiéis a Ele, que a sua graça esteja sempre junto de cada um de nós, e que a Eucaristia que nós comungamos possa realmente nos configurar cada vez mais a imagem e semelhança de Deus, e que um dia sejamos acolhidos por Ele no céu, na eternidade. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.